Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver o Evangelho de São Marcos, ficou faltando esse encontro, ele não foi copiado. É o nosso segundo encontro, Marcos capítulo 1, do versículo 2 a 8. Ouçamos nossa leitura. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro na tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Prepare o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia, todos os moradores de Jerusalém, iam ao encontro de João Batista. Confessava os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava: Depois de mim vai chegar alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno sequer de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu batizei vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. Essa é a nossa leitura que nós vamos hoje refletir. Versículo 2. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro na tua frente, para preparar o teu caminho. A presença de João Batista situa Jesus não como um filósofo cínico, nem como um carismático, milagreiro, taumaturgo, ou um rabino da Galileia, mestre das escolas rabínicas. Jesus provém da mais profunda tradição de Israel. Ele é herdeiro da profecia escatológica dos fins dos tempos, que encontra o cume em João Batista, profeta mais significativo daquele tempo. A diferença entre João Batista e Jesus. João Batista é aquele que se situa na linha da renovação penitencial e da purificação da lei. Jesus, ao contrário, é o Messias, o Cristo, na linha da mensagem evangélica, de transformação, de mudança de mentalidade, de mudança estrutural em toda a vida do povo israelita. Então, Jesus não tem sua origem dos sacerdotes levitas, encarregados de manter a sacralidade do templo. Jesus também não está situado na linha dos escribas oficiais, que frequentam as escolas da tradição. Jesus não vem da tradição do heroísmo nacional guerreiro, dos zelosos, do grupo de zelotas, os zelosos, como Judas Galileu, que agiu por muitos anos, quando da infância de Jesus. Ele que se levantou contra Roma. Assim, Jesus tem sua origem do passado antigo, do Êxodo. Segundo o texto antigo de Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Vou enviar um anjo na frente de você, para que ele cuide de você no caminho e o leve até o lugar que eu preparei para você. Então, o livro do Êxodo faz a referência desse anjo, que vai ser para nós João Batista. Deus fala ao povo de Israel que enviará seu anjo, é o anjo de Javé, para abrir o caminho dos israelitas quando entrarem na terra prometida.
Supõe aqui que Deus fala a Jesus, dizendo que ele enviou seu anjo, João Batista, para preparar o seu caminho. Jesus também se une ao passado na volta do exílio da Babilônia, Isaías capítulo 40, versículo 3. Este versículo 2, vem também mesclado com Malaquias capítulo 3, versículo 1, onde o caminho do Senhor torna-se aqui o caminho do Messias. E é João mensageiro, que tem a missão de preparar este caminho. Malaquias 3, 1a. Vejam, estou enviando meu mensageiro, para nós João Batista, para preparar o caminho à minha frente. Javé, no caso aqui, Jesus. Assim, o retorno de Elias como precursor de Deus, bem esperado imediatamente antes do fim. Versículo 3. Esta é a voz daquele que grita no deserto: prepare o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. Aqui o texto é tirado de Isaías capítulo 40, versículo 3. O segundo Isaías, com uma certa modificação. O texto de Isaías diz: esta é a voz daquele que grita. Ponto. No deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Aqui o deserto é o lugar de passagem do povo de Deus do exílio para retornar à terra prometida. O texto de Marcos refere à localidade onde se encontra João Batista. Ele está no deserto. Para encontrar com ele, se deve dirigir ao deserto. Voz que grita no deserto, é o locativo. O anjo precursor vem identificado esta voz que clama no deserto. Então, o texto de Marcos diz o seguinte: esta é a voz daquilo que grita no deserto. O ponto é aqui. Prepare o caminho do Senhor. O anjo precursor vem identificado esta voz que clama no deserto. Marcos quer, por estas passagens, afirmar que a vinda de Jesus está no final do cumprimento escatológico, representado por Elias, isto é, João Batista. O profeta esperado é João Batista. É ele que prepara o caminho de Jesus. Vemos a primeira palavra do Evangelho que Deus dirige a Jesus, dizendo que ele enviou já seu precursor, o anjo mensageiro. O texto refere que Deus dirige esses dois versículos, versículo 2 e 3, a Jesus, que ele falou em toda a Escritura, que se encontra dirigida, então, à pessoa de Jesus. Assim, Marcos dá autoridade ao Antigo Testamento como palavra de Deus. Jesus entendeu o tempo de sua atividade como o tempo da soberania de Deus que irrompe na história. A história humana. Versículo 4. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados. Para São Marcos, João Batista fundamenta Jesus no passado de Israel e na história da humanidade. Que ele não é uma alma que caiu do céu, como diziam, os gnósticos, nem um solitário separado dos seres humanos. Por meio de João Batista, Jesus se apresenta como verdadeiro israelita. A profecia se cumpre em João Batista, que é o anjo de Deus, e voz que clama no deserto, e o Elias final. Então, os três textos, Êxodo 20, Isaías 40, Malaquias capítulo 3.
Então, João Batista pede aos israelitas que preparem a vinda do Senhor, o Senhor messiânico, Cristo, que culmina com a história do povo de Deus. Ele oferece um batismo, João Batista oferece um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Para Marcos, João Batista é importante como princípio, arqué, do começo do caminho de Jesus. João é um profeta escatológico de conversão, procurando atualizar algumas das características mais significativas da tradição de Israel. O deserto é local de austeridade, de volta à dureza natural, lugar de ruptura forte, espaço de prova ou tentação intensa. O deserto de João é o lugar do batismo, para perdão dos pecados. O deserto que segue, sendo lugar de penitência e austeridade, onde passa o rio da promessa, o Jordão, que abriu para que o povo entrasse na terra prometida. Conversão, mudança de mentalidade, metanoia, rompendo com a visão passada. Antes de tudo, conversão a Deus, retorno à fonte da vida, arrancada para a verdadeira alegria, resposta à primeira mensagem de salvação de Deus, Marcos capítulo 1, versículo 15. É o começo da salvação, comunhão com Deus. Justamente começa, então, com o perdão dos pecados. Versículo 5. Toda a região da Judéia, todos os moradores de Jerusalém iam ao encontro de João, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. O anúncio de João Batista ressoa e a ele se dirige toda a terra da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém. Pela boca de João Batista reúne Deus os homens, a fim de que Jesus lhes possa anunciar a boa nova da salvação e recrutar dentre eles a comunidade de salvação, a igreja. Eles, atendendo ao brado de João, se fazem então batizar. Nas águas do Jordão, submetendo-se ao juízo regenerador da graça divina, confessando os pecados. Rito que se faz subtrair a ira divina e tornar-se participante da comunidade escatológica, dos fins dos tempos, dos últimos dias. Entretanto, o batismo de João é uma preparação que prefigura o batismo cristão. O apelo de João Batista à conversão, cujo sinal é o batismo, se vai avolumando a mais severa advertência de reformar a vida pela fé. Seguir Jesus, inserindo-se na comunidade. Marcos usa o recurso de expressões como toda a região, toda a cidade, toda Jerusalém, como sinal da graça divina, quando o povo chega à conversão. Que todos se colocam em movimento, é um sinal, indicador do início dos últimos tempos. Visão que tem a perspectiva do Evangelho que atingirá o mundo todo. Confessavam e eram batizados por João. O povo que vai ao encontro de João Batista no deserto expressa o êxodo, no qual o ser humano se dirige à pátria definitiva. Era um convite a uma mudança radical de vida, expressa publicamente mediante um gesto simbólico de imersão nas águas. Depois de confessarem, lembrando as infidelidades do povo de Israel, a infidelidade das quais os penitentes se tornam solidários. A pregação e a ação de João no deserto teve início o tempo decisivo, a salvação trazida por Jesus, o Senhor. Versículo 6. João se vestia com uma pele de camelo,
usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. João e seus discípulos se vestiam de pele de camelo, cinto de couro. Aqui se evoca o profeta Elias, anunciador do juízo de Deus sobre o Carmelo, segundo o livro de Reis, capítulo 1, versículo 8. João é austero, como também seus discípulos, que seguem a linha dos profetas. O camelo era um animal impuro, Levítico capítulo 11, versículo 4. Ao vestir-se com seu pelo, João parece protestar contra as normas de pureza dos membros puros dos essênios, comunidade Qumran, e também dos fariseus. A comida de gafanhotos e mel silvestre serve para evocar o ideal de volta à natureza. Para os judeus observantes, o mel silvestre era impuro, pois continham restos de mosquitos e insetos. João e seus discípulos formam, por sua comida e vestido, uma comunidade que se opõe à cultura e valores, visto que não valorizam o Templo de Jerusalém, porque não é no templo que João Batista proclama. Ele está longe do templo, ele está no deserto. Eles não aceitam as normas de pureza dos fariseus e essênios. A comunidade de João expressa um protesto contra um tipo de judaísmo de seu tempo, representado pelos sacerdotes de Jerusalém, e contra todas as formas de perversão humana. Eram penitentes, sustentados por forte esperança, tendo certeza do juízo e exigência de conversão. Versículo 7. E pregava: depois de mim vai chegar alguém mais forte do que eu não sou digno sequer de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. João é o profeta. Nele se cumpre a promessa do Antigo Testamento. Daí ele proclama: depois de mim. João não se considera digno de ser servo daquele que é mais forte que é Jesus. Segundo São Marcos, entre João Batista e Jesus existe um abismo. A profecia do Antigo Testamento se cumpre em João Batista. Marcos capítulo 1, versículo 2 a 3. E não em Jesus. João segue situando no nível da água da penitência, purificação, um judaísmo reformado. Jesus, ao contrário, se situa na realização escatológica dos últimos dias, definido pela vinda do Espírito Santo. A missão de João Batista é anunciar um mais forte que viria depois dele. Diante da grandeza daquele que virá depois dele, munido com os dons e virtudes salvíficas de salvação de Deus, João Batista ilustra comparando com sua própria indignidade e pequenez. Não se diz digno nem sequer de prestar um serviço de escravo, que obrigava o escravo a se curvar profundamente, prestando reverência àquele que lhe é superior. Sua obra é preparar um povo disposto para a chegada do Senhor. Versículo 8. Eu batizei vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. João Batista batiza com água, símbolo de purificação e penitência, sinal do humano que se sente pequeno diante de Deus, dominado por sua lei e obrigado a se purificar sempre. Todo o caminho de Israel culmina nas águas das purificações. Já não serve mais o templo. Os sacrifícios se tornam inúteis, mas se torna necessária a água dos ritos incessantes. João Batista, com água,
no rio que passa pelo deserto, faz com que os homens se convertam e recebam perdão, dentro da mesma tradição judia, confessando os pecados de toda a Judéia e Jerusalém. João coloca os judeus e os habitantes de Jerusalém diante do espelho de seus pecados. Jesus oferecerá o perdão de Deus. João batiza com água. Jesus batiza com o Espírito Santo. Cessa a água. Termina o tempo de purificação. Chega com Jesus a graça transformadora de Deus. João Batista se converte em profeta da Páscoa cristã. Anuncia aquilo que Jesus dará aos seus no tempo da igreja. A palavra de João é uma antecipação do futuro da igreja em Marcos. João anuncia o batismo mais alto do Espírito Santo, que Marcos vê realizado em Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 7. Jesus é portador da graça recriadora de Deus, onde os seres humanos superam o pecado, abrindo-se ao Espírito Santo do novo nascimento, o batismo cristão. São Marcos enxerga no sinal daquele que é mais forte a Jesus, portador da salvação, que viria cumprir o que João Batista, nas margens do Jordão, podia apenas preparar. O batismo com o Espírito Santo. João é arauto do Messias. O que vem depois de João Batista é portador dos dons e virtudes salvíficas, salvação de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa divina. Só Deus pode dar Deus. Assim, o Espírito Santo é o dom dos fins dos tempos. Então, esse é o nosso comentário. Que Deus dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.